Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, Bespeliane trazendo para você mais uma parte aí do estudo de Joyce Meyer. Eu espero que você acompanhe, se edifique, cresça espiritualmente. Parte 43, 43º, tema intimidade e confiança. Para uma pessoa que foi abusada, ter intimidade frequentemente é muito difícil. Intimidade requer confiança e, uma vez que o fator confiança foi destruído, deve ser restaurado antes de a intimidade ser algo confortável. Já as pessoas sempre ferem pessoas. Não podemos confiar que elas nunca nos machucarão. Não posso lhe dizer apenas confie nas pessoas. Elas não o ferirão. Isso não é verdade, isso é mentira. Eles poderão não ter a intenção, mas existe uma diferença entre ter intenção de ferir e ferir. Elas podem não ter intenção de ferir, mas temos que enfrentar a realidade de que elas possam te ferir a qualquer momento. Como já mencionei, diz a autora Joyce Meyer, embora o seu marido seja um homem agradável, maravilhoso, amável, há momentos em que ele fere, em que ele a feriu sim. Assim como há momentos que ela também feriu o seu marido. Mesmo pessoas que se amam às vezes se ferem e se desapontam mutuamente. Joyce vai dizer: levou muitos anos até que eu o sentisse confortável para ter intimidade com o seu marido e pôde honestamente dizer que desfrutava de uma vida sexual saudável, por exemplo. Ela tinha tanto medo de ser ferida de que alguém se aproveitasse dela, né, por conta do que ela passou, que se aproveitasse dela pela situação de abuso que ela passou, né, que não conseguia relaxar, por exemplo. Ela vai dizer que a sua atitude básica era: se temos que fazer isso, então vamos fazer logo. Assim eu posso esquecer o assunto e continuar a fazer qualquer outra coisa. Olha que chato, hein? Certamente o seu marido percebia a sua atitude, embora ela tentasse ocultar seus sentimentos verdadeiros e fingir que desfrutava de um relacionamento sexual saudável. A sua atitude fazia o seu esposo David se sentir rejeitado. E se ele não fosse um homem cristão e maduro, com algum discernimento do Senhor sobre o que ocorria com ela, a atitude dela já teria causado sérios danos no seu conceito a respeito de si mesmo, como homem e como marido. Certa vez, diz a autora Joyce Meyer, certa vez ele disse para ela: se eu dependesse de você para saber que tipo de homem sou, eu estaria em sérios problemas. Joyce Meyer vai dizer: sou grato ao Senhor por me ter dado um cristão maduro como o marido. Sou grata por tê-lo destruído enquanto estava sendo curada. Frequentemente, pessoas problemáticas se casam com pessoas problemáticas. Após eles se destruírem mutuamente, seus problemas são transferidos para os filhos, que por sua vez se tornam a geração seguinte de pessoas problemáticas e atormentadas. Isso é sério. Por muitos anos, Joyce Meyer esteve se tratando dessa depressão. Por muitos anos se tratando. Muitos anos ela passou se tratando da depressão, né? E ela vai ensinar que dentro dela, ela sabia que precisava lidar com aquelas atitudes com relação ao sexo, à intimidade, mas ela continuava a odiar, né? E adiar aquele momento o máximo que ela podia. Você tem uma tendência a adiar as coisas que Deus está tentando fazer você resolver. Isso é da natureza humana. Fazemos isso porque algumas questões são basicamente dolorosas para se pensar a respeito, quanto mais para serem enfrentadas. Às vezes o que temos que enfrentar, nós fugimos de enfrentar. Deus está te chamando para enfrentar e você está fugindo de enfrentar. Então, preste atenção no que Joyce Meyer vai continuar dizendo nesse estudo para mim e para você.
Então Joyce Meyer vai dizer que finalmente ela tomou a decisão de parar de protelar e resolveu enfrentar a verdade. Nessa situação de verdade era o seguinte: ela tinha um problema, mas ela estava punindo o marido por isso. 2, ele tinha sido muito paciente com ela, mas chegara o momento dela lidar com o seu problema. E 3, enquanto ela continuasse a se comportar daquele jeito, o diabo continuaria a derrotá-la e poderia até derrotar e destruir o seu casamento, porque ela estava permitindo que o seu passado afetasse o seu presente e o seu futuro. E 4, adiar o problema seria nada mais do que diretamente desobedecer o Espírito Santo. Olha que forte. Certamente ela teve medo. Nem mesmo sabia de que forma começar. Ela diz que se lembra de que clamando a Deus, mas como o Senhor quer que eu confie em David, no meu marido, se ele se aproveita de mim e se o diabo nunca deixa sair isso da minha mente. Especialmente ela se lembra de que o Senhor tenha dito: não estou pedindo que você confie em David, estou pedindo que você confie em mim. Isso colocava a questão numa perspectiva totalmente diferente. Muito diferente. Era mais fácil confiar em Deus do que em pessoas. E foi assim que ela começou o seu processo de cura, principalmente no seu casamento. Simplesmente ela resolveu, simplesmente se comprometeu ali a fazer o que o Senhor determinou, que o Senhor colocasse no seu coração, ela faria, e confiar só no Senhor, só em Deus. Com relação ao seu sentimento sobre o assunto, e descansou. Por exemplo, sempre quis as luzes apagadas enquanto David fazia amor com ela, seu marido, né? Eu me recordo, diz Joyce, de que comecei a sentir em meu coração que deveria deixar a luz acesa, e assim ela fez. Começou a deixar a luz acesa ao invés de apagada. São pequenas coisas que fazem a grande diferença. Ela deveria deixá-la acesa e assim fez. Isso era difícil, mas uma vez que fez outras vezes também e se tornou mais fácil. Agora eu sou livre para deixar as luzes acesas ou não. Isso não importa mais, porque eu não estou me escondendo de ninguém, diz Joyce. Outro exemplo eu nunca me aproximava de David para demonstrar algum interesse em ter sexo com ele, seu esposo. E David, para demonstrar, ele é que a procurava sempre, né? E nem demonstrava ter nenhum desejo nele. E ela começou a mudar isso também. Muitas das vezes ela o desejava, mas o corpo dela pedia, mas ela fugia, ela ocultava, ela escondia disso, né? E ela começou a perceber que quando sentia o que ela desejava, ela precisava tomar alguma atitude para deixá-lo saber que ela o queria. Isso para Joyce era particularmente difícil, porque ela sentia que o sexo era algo errado, sujo, porque ele assim fora inicialmente apresentado na sua infância. As suas primeiras experiências sexuais foram pervertidas por isso, a sua atitude diante do sexo era pervertida também. Mentalmente, ela sabia que o sexo era originalmente uma ideia de Deus, mas ela não conseguia superar esse sentimento. Novamente, tomar uma atitude em obediência e quebrou o laço da escravidão, e agora ela é livre para esta área também. Meu irmão, minha irmã, ela vai dizer, por favor, compreenda que o Espírito Santo, não eu e você, mas o Espírito Santo nos orienta a fazer algo. Então faça o que ele te orientar. Se ele falou,
Se ele falou, meu irmão, minha irmã, ele garante. O Espírito Santo é o ajudador e somente tem seu bem em mente. As pessoas podem feri-lo, mas Deus não o fará. Deus nunca vai te ferir. Alguma das coisas que ele o leva a enfrentar pode doer por um tempo, mas Deus finalmente trabalhará nelas para o seu bem. E à medida que continuar nesse processo de escolher fazer o que que ela escolhia fazer, o que Deus mostrava, ela foi frustrando progressivamente a liberdade, e assim será com você também. Hoje, diferente de muitas coisas que ela era, muitos exemplos ela poderia mencionar aqui, mas são tantos que não caberiam. Você terá suas próprias situações e enfrentará com segurança aquilo que o Espírito Santo te mandar fazer. Recuse-se a viver o resto da sua vida numa prisão de suspeita e de medo. Confie no Senhor. Como a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aqui encerramos a aula de hoje, né? Esperamos que você tenha se edificado. Amanhã voltaremos com a aula. Confie no Senhor. Deus abençoe. A paz.